Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós temos como fazer a mistura da cor de cabelo do loiro médio acinzentado. Como cobrir os brancos com essa cor, né? Todo mundo tem dúvida. E também como tonalizar após mecha, estilo moreno iluminado, ficar lindo com esse acinzentado mais escuro, né? Mais fechado. E também como pintar o cabelo pela primeira vez sem precisar descolorir. Vou entregar todo o jogo aqui para vocês. Sou Alessandra Velay, hairstyle especialista em cores de cabelo. Embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peça like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. E também vá anotar na sua playlist. Descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. Vamos lá! Gata, vamos botar aqui para quebrar no nosso acinzentado, que não é tão claro, tá? Esse loiro médio acinzentado, fica linda essa cor, né? Puxada aí para um chocolate mais claro, né? Mais ou menos assim, chocolate mais aberto, fica lindo e combina com todo tom de pele, gente. Olha, as cores que eu trago aqui geralmente combinam com todos os tons de pele, tá? Olha essa modelo aí. E olha, essa cor aqui, tá? Olha, esse 7.1, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, a numeração tá em cima, tá? Bem pertinho aqui, o 7.1. E muita gente me pergunta, né? Qual é a marca, Alessandra? É a Magel da L'Oréal, é uma delas que eu indico pra vocês. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer, gente, pra colocar este loiro médio acinzentado no cabelo? Vamos começar pela descoloração. Quem precisar, que tá pintado o cabelo, né? Ele tá com uma cor escura, pintado, tá com uma tinta, né, escura, por exemplo, um preto, tá pintado de castanho, tá com vermelho pintado ou um ruivo, né? Então, qualquer cor, um chocolate aí, é uma cor escura também, né? Qualquer cor escura, um vermelho ou um ruivo, tem que fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração no cabelo, usando decapicolo, usando descolorante, pode fazer com shampoozada também, tem que fazer um teste de mecha antes, né, para saber qual é, se não vai quebrar o cabelo também, né? É importantíssimo, tudo que eu falar aqui fazer um teste de mecha antes, com tudo que eu falar aqui, né? Numa mechinha, a gente nunca sabe como é que tá o cabelo, né? No momento, para não ter corte químico, não ter nada. Então, gente, olha, falando em morena iluminada, né? Pode fazer mechinha, estilo morena iluminada. Tem um vídeo aqui no nosso canal, vou mostrar aqui pra vocês um antes e depois. Eu vou deixar ele aqui no card pra vocês, esse vídeo completinho de passo a passo. Tem aqui na nossa playlist passo a passo, tá? Fazendo aí numa cliente, né, uma morena iluminada. Então pode fazer, né, estilo esse vídeo, né, e fazendo com a dica desse vídeo, com esse outro da morena iluminada, pode ser feito, né, as mechas aí. Agora, também eu vou deixar um outro vídeo de shampoozada aqui, também um passo a passo, também um link aqui embaixo do vídeo, no card. E também um outro vídeo de passo a passo, que é como cobrir qualquer cabelos brancos. Isso é um segredo de salão, tá? Essa técnica muito usada no salão, vai te ajudar. Agora, vamos lá para uma... Vamos lá, como é que a gente vai fazer, né? Tem que fazer o teste de mecha, como eu já falei, e tonalizar, gente. Olha, também fazer as mechinhas, tudo, né? Ou descolorir todo o cabelo, fazer shampoozada para tirar, né? Tem que chegar num fundo de clareamento 7. Fundo de clareamento 7 é tipo uma cor, um laranjão, sabe? Aquele laranja fruta? Pois é, aquele laranjão ali, pois é, essa cor que tem que ficar no cabelo todo ou nas mechas. E tonalizar com esse 7.1 vai ser só ele. Por quê? Porque além de dar essa cor, tem que fazer, essa cor, ela vai neutralizar, ela vai tirar esse laranja aí do cabelo, tá? Então, é assim, só ele, não precisa de outra cor não, nessa mistura. Agora, gente, olha, eu vou dar uma dica extra aqui, porque às vezes acontece, tá? Não é toda vez. Por exemplo, colocou o 7.1, né? E aí, ficou aparecendo um pouquinho do laranja aí, desse acobreado, só um pouquinho mesmo, que não tirou tudo, não neutralizou tudo. Então, você pode fazer uma nova tonalização de novo, 7.1, tudo, pode repetir a tonalização, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, de acordo com o comprimento do cabelo, a quantidade correta, tá? Desse 7.1.
Se o cabelo for longo, 100 gramas. Aqui no peito, no meio da costa, né? O cabelo longo. Se o cabelo for mediano, abaixo do ombro, 60 gramas. E acima do ombro, 40 gramas, tá? Que é um cabelo curto, né? Acima do ombro. Coloca aí com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixo, fazendo essa misturinha aí com o 7.1, né? E deixa o tempo de pausa de 8 para 10 minutos. Esse é o tempo ideal de uma tonalização. Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai, a gente quer fazer, vai escurecer esse cabelo ou trocar de cor, no caso aqui, né? Para um cabelo que tá nesses tons de 7, 8, 9 ou 10, né? Então, a gente pode... Quem tá no tom de 7, gente, nesse caso, tá no tom de 7, tá com mel aí no cabelo, tá com uma outra cor de cabelo nesse tom de 7, tem que fazer uma shampuzada antes, bem rápida, tá? Tipo assim, 10, 15 minutos, né? Fazendo essa shampuzada para tirar essa cor do cabelo. Tá no tom de 7, por exemplo, tá no 7.3, tom de mel, né? Tá pintado ou tá feito mechas, né, no cabelo. Então, a gente vai fazer uma shampuzada, tá? Agora, se tá no tom de 8, 9 ou 10, né, qualquer cor do cabelo, então a gente não precisa fazer shampuzada, a gente só usa esse 7.1, tá bom? Agora, se fez ou não fez shampuzada, de acordo com o que eu falei aqui, né, a gente vai tonalizar esse cabelo, tá? Se o cabelo for descolorido, feito mecha ou descoloração global, coloca esse 7.1 com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. Se o cabelo tá pintado, uma outra situação, tá? Se o cabelo tá pintado, tá com uma tinta, uma coloração, a gente vai agir um pouquinho diferente. Coloca esse 7.1 com o X de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando. É assim. Agora, vamos lá por uma outra situação que eu deixei pro final, quase no final, esse pintar o cabelo para cobrir brancos e também o cabelo virgem, de repente aí, né? O cabelo vai ser colorido pela primeira vez, né? Então, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, se o cabelo é natural, né? O cabelo virgem, ele é castanho escuro, né? Castanho médio, né? São chamados até de preto porque eles são bem fechados. A gente vai usar vai fazer essa mistura, né? Para pintar o cabelo com o 7.1 com o X de 40 volumes, gente, tá? Tem que ser com 40, porque senão não vai clarear. Agora, se o cabelo é um cabelo um pouco mais aberto, né? Que são os castanhos claros, então a gente vai colocar esse 7.1 com o X de 30 volumes. Gente, olha, quem tem branco para cobrir, tá? Vai colocar junto com o 7.1 para pintar o cabelo, né? Vai colocar o 7.1, quem tem branco. Coloca o 7.0 junto, 50% de cada, tá? E com essas OX que eu tô falando aqui, não muda em nada, tá? 50% de cada, meio a meio dessas duas colorações que a gente tá colocando, né? Se tiver branco para cobrir, 7.1 mais o 7.0. Se não tem branco, gente, não pode deixar de colocar esse 7.0, porque senão não cobre o branco, tá bom? Agora, quem não tem branco, não se preocupa, coloca só o 7.1 que não tem problema, que não, né, não tem branco, então não vai fazer diferença. Agora, se o cabelo, gente, é um cabelo castanho, louro escuro, tá? Que é um cabelo mais aberto ainda, né? A gente coloca esse 7.1, se tiver branco por aqui, eu coloco o 7.0 junto, né? Se não tiver, não precisa, com o X de 20 volumes, tá bom? É assim, tá? Gente, olha, quem tem o cabelo virgem, né? Então tem que fazer de acordo com o que eu falei aqui com essas OX, tá? Porque senão não vai clarear esse cabelo, entendeu? Tem que fazer de acordo com o que eu falei, porque senão clareia. Eu vejo muito aí nos comentários, sabe? Dizendo, meu cabelo não clareou, a gente vai ver, foi a OX que foi errada, tá? Então, vamos para uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? Vai crescer aí 1, 2 centímetros. Gente, olha, o segredo é diminuir o OX, tá? Esse que é o segredo. Por causa dessa quenturinha da nossa pele, né? Então, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX, essa quenturinha aí da nossa pele, tá? Nosso couro cabeludo também é uma pele, né?
Então, por causa disso. Agora, por exemplo, se o cabelo ele foi pintado 1 mês, 2 meses atrás com uma OX de 40 volumes, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai diminuir para 20, no caso, 30 ou 40 volumes. 1 mês, 2 meses atrás que foi tingido, né? 20 ou 40 ou 30 volumes, tá? Foi uma dessas duas OX, a gente vai diminuir a OX quando vai fazer o retoque de raiz para 20 volumes, tá bom? É assim. Agora, para fazer o retoque. Agora, se o cabelo foi pintado com 20 volumes, Alessandra, 1 mês, 2 meses atrás, diminuir para 10 volumes, usa a OX de 10 volumes no retoque de raiz, tá bom? Tem que fazer assim. Agora, porque senão o cabelo ele não fica uniforme, tá, gente? Muita gente reclama de raiz acesa, é por causa disso aí, que não diminuiu o OX, entendeu? É assim isso aí. Agora, vamos lá, beijo pra vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.